mês de julho para nós não é férias, não é trabalho em dobro. Então, eu queria que você fizesse uma relação desse mês onde as crianças normalmente ficam em casa e acabam sobrecarregando aí as mães que têm que, né, dar conta do trabalho, dar conta das tarefas domésticas e dar conta também das crianças em férias. Eliane, tem alguma dica, alguma sugestão para essas mães? Olha, realmente, Roberto, tem muitas mães que ficam apavoradas, desesperadas, porque muda a rotina da mulher. E a mulher que trabalha fora, ela tem os seus compromissos, então tem que pensar quem é que vai ficar com a criança, né? Então, se você não tem avós por perto, se você não tem parentes que possam dar esse suporte, você precisa ter alguns vizinhos que possam te ajudar, morar num ambiente onde tem uma área de lazer e segurança para que a criança possa brincar em segurança, num ambiente tranquilo também, com monitoramento, porque nos condomínios nessa época do ano existe um apoio dos pais, até de contratarem recreadores para cuidar das crianças, para desenvolver tarefas mais saudáveis também, né, Roberto? Para a criança não ficar o tempo todo numa televisão ou num celular. Então, o que a gente precisa é de uma rede de apoio. Então, bons vizinhos, bons amigos, para que possa fazer ali uma recreação saudável com as crianças, em segurança, porque a criança precisa estar num ambiente seguro também para brincar nas férias. E podendo tirar umas férias, é o momento ideal. Ir para a praia, tomar um sol, fazer algum passeio mesmo com os filhos, porque eles também vêm com uma carga hoje de escola, né, que não é nada fácil para eles. Hoje tem muitas exigências com as crianças. Então é um momento que eles precisam estar brincando em segurança, ter um contato maior com seus pais também. Se os pais puderem tirar férias no momento que as crianças estão de férias, isso também é muito positivo e as crianças adoram, porque daí eles voltam revigorados. Mas não precisam viajar. É um momento de qualidade mesmo com os filhos. Mas eu confesso que nem todo mundo tem o privilégio de poder estar tirando férias, se ausentar do trabalho. Então, a Uhum. dica que eu sempre oriento contar com uma rede de apoio mesmo e ter bons vizinhos para que possa ali administrar esse tempo. Olha, uma criança às vezes vai brincar com a outra, então se tiver um condomínio, é fazer esse ajuste para que as crianças possam ter até um recreador dentro do condomínio, um clube de férias, né? Geralmente os condomínios estão fazendo isso, contratando pessoas profissionais para ter uma diversificada, uma recreação bem divertida e diversificada, promovendo jogos, promovendo gincanas, então onde as crianças podem estar entretidas manhã e tarde ou meio período e as mães conseguem ficar mais tranquilas. Então é isso, mas o que é importante é manter um ambiente seguro para as crianças brincarem, porque é isso que os pais precisam, poder sair e saber que os filhos estão em segurança, né, Roberto? Exato, exato. Agora, para aquela mamãe que frequenta a academia, por exemplo, nem todas as academias estão preparadas, ou, pelo menos até onde eu sei, enxergam com bons olhos a mamãe que leva os seus filhos durante o treinamento, até porque não tem muito onde ficar, não estão muito preparadas para isso. Como que você vê isso, Lejani? Realmente, eu já levei meu filho várias vezes para academia, mas já houve uma restrição agora de não poder levar a criança, porque realmente é um ambiente que pode ter um risco. E como tem sempre alguma criança que abusa nesse ambiente, que não é para ficar brincando, tem anilhas pesadas, é um ambiente que não é realmente para uma criança brincar. Mas quando eu levava meu filho, ele ficava quietinho ali sentado, eu dava um joguinho, um brinquedinho para ele. Nesse momento, eu até deixava ele pegar um celular. Eu tinha uns aplicativos educativos ali que eu deixava, principalmente para eu treinar, porque não tinha tempo mesmo. Quando a criança é 2 aninhos, 3 aninhos, aquela idade que a gente precisa estar no controle deles. Não dá para desgrudar, né, Roberto? Mas depois houve a ideia de ter esses espaços kids dentro da academia. Mas também algumas academias mantiveram esse espaço, outras já até descartaram, porque também é uma responsabilidade da empresa, da academia. Se acontece alguma coisa com a criança, a responsabilidade cai sobre a academia. Então, eu estou vendo muitos espaços que já estão tirando essa ideia também. Então, vai sempre dificultando, né, o processo. Mas eu sempre vejo mulheres aí com carrinhos
correndo com o carrinho, andando com o carrinho, bebezinho pequeno. Então, quando se trata de exercício físico, tem outras possibilidades. Então, se você não pode ir até a academia, vai para um parque, coloca ali o bebê deitadinho, vai na grama, faz um exercício ali de solo, né? Ali no ar livre, mas vai fazer uma caminhada empurrando o carrinho do bebê, faça dentro de casa. Então, é uma fase que vai passar, né, Roberto? É uma fase que eu sei, eu já passei. Então, já troquei muitas fraldas, já teve todo esse problema. Então, agora o Raul já está maior, então ele também já exerce uma autonomia maior, uma responsabilidade que eu posso ficar um pouco mais tranquila, né? Então, mas tudo é uma fase, gente. A gente tem que se adaptar, mas não colocar os filhos como culpados para a sua vida estar sedentária do jeito que Sim, está. sim, Porque eu vejo sim. muitas mulheres se esforçando ao máximo de fazer o que está no controle delas. E dentro da própria casa dá para fazer muitas coisas ali. Então não é motivo. Enquanto o bebê está dormindo, quando uma criança está brincando, e você está ali com sua supervisão, num ambiente seguro, e você podendo se exercitar, né, Roberto? Mas dentro da academia, realmente, eu estou vendo cada dia mais eles fechando as áreas Kids, tá? Talvez porque Uhum. eles querem a isenção dessa responsabilidade do seu filho. Você falou desse negócio da responsabilidade, isso é muito sério mesmo, né? Porque enquanto a mãe está fazendo atividade física, por exemplo, não dá para ela fazer atividade física de olho na criança. Sim. Quando eu treinava à noite, tinha uma mãe que levava uma criança pequena, deveria ter o quê? Aliás, era uma garotinha, devia ter uns 8, 9, sei lá, 10 anos no máximo. Mas eu vi que, enquanto a mãe se exercitava, essa criança ficava indo na esteira, a esteira poderia estar ligada, ela podia levar um tombo, ficava, enfim, cria um ambiente meio que constrangedor de atenção de todo mundo, tanto do professor que está aí monitorando a aula, como da mãe também. Então, se não tiver um espaço adequado, eu também sou contra aí a permanência de criança nas academias, né, Jani? Sim, porque chama a atenção de todo mundo em relação à segurança da Exato. criança. E tem criança que não sabe ficar quieta. E tem pai que não É. sabe chamar a atenção do filho. Também tem isso. Eu vejo muitos pais que ali deixam, achando que todo mundo tem que ser responsável em olhar o filho dele. Então foi por esses motivos que já aconteceu situações constrangedoras com uma criança dentro da academia, que eu já presenciei. O meu filho ficava sentado e não levantava. Agora, outra criança, ela andava pela academia inteira e pegava as anilhas na mão, jogou uma bola na cara de um aluno que estava fazendo abdominais no chão. Então, daí gera um constrangimento, atrapalha, porque realmente não é para ter uma criança ali. Então, depende da criança. Tudo bem, mas não dá para ter uma regra assim. Se a sua criança conseguir ficar sentada, você pode ir. Não tem como flexibilizar para umas ou não. Então, a proibição hoje tá no geral mesmo. É proibido subir criança numa sala onde tem pesos livres, porque não é ambiente. Então, hoje Uhum. proibiu. A gente tentou flexibilizar um tempo, ser um pouco assim mais flexível por conta principalmente das mães, mães solo, mães que precisam levar o seu bebê, precisam treinar, mas daí eu percebi que houve problema. Então, inclusive eu não pude mais levar o meu filho. E eu era profissional, professora dessa academia e mesmo assim também não pude. Então, se não pode para mim, não pode para ninguém, e por conta de uma criança indisciplinada e também por um pai que não sabia chamar a atenção do seu filho, não colocava limites. É outra coisa extremamente importante, porque quem educa é pai e mãe, né? Então, você tem que saber estabelecer alguns limites para que a criança também possa saber se comportar. E não é só numa academia, é qualquer lugar, porque o perigo tem em qualquer Uhum. lugar, Roberto. Eu posso estar levando meu filho num restaurante, se ele não tem uma disciplina ali, não tem limites estabelecidos para que ele tenha segurança, qualquer ambiente é um perigo para uma criança. Uhum. Então, eu vejo muita irresponsabilidade dos próprios pais em não estabelecer limites saudáveis para o seu filho. E daí ele vai crescendo um adulto indisciplinado. Tá certo. Semana passada eu me lembrei muito de você, acompanhando uma entrevista de uma dermatologista, e você fala muito do sol, né? E a sociedade acaba criando alguns rótulos, alguns até exagerados, e então eu gostaria de entrar por um outro caminho agora. Por exemplo, hoje, as crianças que têm o celular, eles não usam o celular para mandar mensagem, usam o celular para jogar. Tem inúmeros joguinhos, né, de celular, como também tem na televisão também, os consoles e tal.
E se criou um chavão de que as crianças não podem ficar mais do que 1 hora, 2 horas diante das telinhas, seja de celular, seja da televisão. Na sua opinião, isso faz tanto mal assim para as crianças, Lilani, ou é outro mito que foi criado assim, como não tomar sol, ou pelo menos se usar ao máximo de protetor solar? O sol é necessário, Roberto. E eu falo que o câncer só vem aumentando e tá todo mundo lambuzado com bloqueador solar. Então, o fato de você bloquear a pele não quer dizer que vai evitar o câncer. Então, é lógico que tem pessoas que têm uma intolerância muito grande, mas precisa investigar essa causa também, a causa raiz desse problema de pele, de melanina, de tudo mais. Então, tem pessoas que eu sei que têm uma restrição ao sol. Pessoas albinas, pessoas com umas restrições sérias de saúde, algumas patologias. Mas vamos falar que isso aí não chega nem, acho que a 5% da população. Mas nós precisamos do sol. E ao passo que a empresa farmacêutica começou a desenvolver o filtro solar e começou a dizer que tem que usar, imagina o quanto isso não gerou lucro para essas empresas. Então, eu conheço Exatamente. pessoas que não sabem pôr a cara no sol sem o filtro antes. E, ai, por causa da minha melasma, ai, por causa disso, mas a melasma, você tem que tratar o seu intestino, você tem que tratar a sua ansiedade, tantas coisas que você tem que tratar. Não é só uma melasma, não é só aquilo que você está vendo, aquela mancha, ela tem uma raiz, ela tem um fundo emocional, ela tem uma microbiota intestinal que tem que estar provavelmente muito inflamada, ela tem um histórico alimentar que tem que ser reajustado ali. Então, não é simplesmente um creme que vai resolver o seu problema ou bloquear aquilo para não aumentar, porque o problema é de dentro para fora. Só que as empresas farmacêuticas, nós sabemos, eu sempre comento isso para você, observa a cidade, a cada esquina tem uma farmácia. Por quê? A droga, o remédio e esses produtos que rotulam como anti-câncer, anti-isso, anti-envelhecimento, anti-câncer, tá milionário tudo isso. Isso, Uhum. então não é favorável para essas empresas a gente falar de alimentação, de sol, de natureza, de andar descalço. Não, eles querem mais que você fique inflamado, que você se proteja o quanto mais ali, para que eles colocam um medo na gente também, né, Roberto? Então, daí você gasta com cremes muito caros, filtros solares caríssimos, e a questão não é essa. Então, eu sou a favor de você tomar o seu sol, sim. O tomar sol não é se expor ao sol. Tomar aquele sol entre meio-dia e 4 horas da tarde é o melhor sol e tem gente que foge dele. E é justamente o sol benéfico para a saúde. Só que eu não estou falando para você ir para a laje tomar sol e ficar lá exposta 3 horas. Não, é o tomar o sol na área do peito, palma da mão, braço, tomar esse sol para vitamina D, porque isso aí também ajuda muito na regulação dos seus hormônios, curando depressão, aumentando o seu bem-estar. E as pessoas estão evitando. Eu ouço todo dia: sai do sol, meio-dia é o pior sol. Muito pelo Exato, contrário. Então, exato. vai caminhar, vai para o sol caminhar. Agora, ninguém está falando para você ir para uma praia no pico do sol, no verão, ficar deitado lá 3 horas para se bronzear. É diferente. Então, se existe Uhum. uma exposição demasiado por um sol muito intenso, principalmente no verão, você deve passar algo no corpo, sim. E eu costumo usar muito óleo de coco. O óleo de coco é ótimo também para te proteger e para te bronzear e para hidratar. Então a gente fala assim, vai passar na pele? Se aquilo você pode ingerir, então é um bom produto. Não posso ingerir, é químico. Aquilo de alguma forma também está prejudicando a sua saúde. Então, tem que quebrar esse mito do sol, né, Roberto? A empresa farmacêutica criou um mito de que não posso ir para o sol sem um filtro solar. Então, vamos avaliar tudo isso realmente. Se você é uma pessoa que tem uma total restrição, e mesmo assim tem que olhar para isso, porque o sol, 5 minutinhos, 10 minutos, é importante, até para quem tem doenças autoimunes, algumas infecções de pele, isso já foi comprovado. Então, precisamos mudar crenças. Volto a falar sobre isso. O quanto é importante a gente mudar o drive mental, aquele disco de vinil que está rodando aí e já está ultrapassado, entendeu? Então, olhar para as informações atuais, consultar uma medicina integrativa,
porque não é só um melasma, é o que está por trás dessa melasma. E isso não vai resolver só com filtro solar, é uma mudança de hábitos, de comportamento, trabalhar o corpo e a mente. Então, tá na hora da gente agora a ter informações com mais propriedade e não simplesmente reproduzir aí uma crença, né, de que filtro solar vai prevenir o câncer de pele. Então, eu acho que é muito mais profundo que isso, né, Roberto? Não, depois da entrevista, como eu sei o seu posicionamento sobre isso, eu vi alguns exageros, né? Por exemplo, se você passa o filtro solar de manhã, e depois, na parte da tarde, você vai fazer alguma atividade, a depender, né, do fator de proteção, aí ela sugere para a pessoa passar de novo. E aí, se vai na praia, entra no mar, passa de novo. Então, quer dizer, é um negócio que você fica o tempo todo passando filtro solar, não faz outra coisa a não ser ficar gastando A o mercê filtro. Achei disso, um pouco de né? exagero também. Eu acho que a gente tem que tomar, a gente tem que tomar o sol, um sol gradativo. Por exemplo, crianças muito novinhas, pele branquinha, o que que a gente vai fazendo? A gente vai expondo essa criança aos poucos ao sol, para que ela vá criando também essa imunidade, né? A gente fala para não torrar a criança logo Exato. naquele vermelhidão. Mas se você vai dando banho de sol nessa criança, ela vai se adaptando ao sol, e isso também é benéfico. Só que eu vejo mães que já besunta aquela criança, que ela fica branca, ela fica com aquele medo da exposição, né? E aquela química daquele produto, aquilo sim já está fazendo muito mal para o seu bebê, para a criança. Aqueles parabenos, aqueles produtos químicos na pele de um bebê, faz mal isso. Desde um shampoo, tem que tomar muito cuidado com esses produtos que são feitos para bebê, que você não está lendo as letras miúdas e está cheio de componentes ali altamente químicos, que está já prejudicando toda a saúde de uma criança. Então a gente não está antenado a isso. Não é porque tem um rótulo bonito, há uma campanha publicitária linda que aquilo ali é saudável. Mas o sol é saudável. É você ter dando banho de sol no bebê, na criança, permitindo que ela brinque na rua sem o filtro solar, sim. Mas ter o controle da exposição. Então, quando está o sol do verão muito intenso, é lógico que eu vou cuidar. Tem as blusas que tem a proteção, coloca aquelas blusas de piscina para a criança não tomar o sol direto na pele. Então, passa nos pontos do rosto para a criança, até na orelha, né, para não ficar muito queimadinho. Mas eu evito ao máximo que eu posso, porque a criança precisa dessa imunidade, ela precisa da exposição, e eu confio muito mais no sol, na natureza, do que num produto químico sobre a pele. Tá certíssimo, tá certíssimo. É, como essa questão que eu estava falando para você, né? Ah, mas a criança não pode ficar jogando mais de uma hora, ficar jogando mais de 2 horas. O que que vai acontecer, Eliane? Tem alguma comprovação científica que isso faz tanto mal para as crianças? Então, tem certos mitos que a gente deve parar e observar com um pouco mais de racionalidade, não com a emoção de uma informação muito vaga, viu, Eliane? Hoje é difícil a gente proibir uma criança a não pegar uma tela, um celular, É, porque a nossa geração, eles nasceram nessa geração, né, Roberto? exato. Só que é importante, isso está gerando uma dopamina desacerbada, sim. O cérebro tem um sistema de dopamina e recompensa. Então, nós estamos dando muitas recompensas imediatas através de um vídeo, através de um estímulo. Então, realmente, nós temos que ter o cuidado, porque eu estou vendo muito criança muito tempo exposta a isso. Até a gente não pode estar exposto a essa luz do celular. Faz mal, principalmente se você ficar à noite, vai estar inibindo toda a produção da melatonina. E a gente está, sim, viciando nessa tela, tem que tomar cuidado com o excesso, sim. Então, e a criança, ela não tem o cérebro formado. E essa dopamina, se ela ficar viciada nisso, o que está acontecendo? Ela está perdendo o interesse de assistir um filme do início, meio e fim. Porque ela já não tem mais paciência de sentar numa sala do Sim, sim. cinema, ou então assistir um filme que tem 2 horas ali para assistir e ter uma compreensão, ou pegar um livro e ler e imaginar o que ela está lendo. O que mais estou vendo é crianças que não sabem mais ler e interpretar um texto.
Nós uhum, sabemos disso, Roberto, porque elas querem a dopamina rápida. Então, a criança realmente, até os 7 anos de idade, não deveria ter celular na mão para ficar exposto a nada. Para falar a tá, verdade, não por causa do cérebro, por causa desse vício de dopamina e recompensa imediata. Ela precisa ser estimulada de outras formas, porque ela está em desenvolvimento. Então, uhum, não é falar que é proibido, porque ela está vendo outras crianças usando, mas eu acredito que tem que ter ali uma conversa e uma negociação com a criança. Olha, você vai ficar tantos minutos aqui, agora você vai brincar de bola, agora tem que ter um adulto que possa regular essa criança e dar um ambiente seguro para que ela possa se desenvolver cognitivamente, coordenar o seu corpo, brincar, se desenvolver, porque agora, Roberto, é o momento que ela está descobrindo o mundo. Agora imagina uma criança que ela precisa brincar, precisa de movimento. Ela está sentada 4 horas na televisão e depois mais 2 horas com o celular. O que que ela fez? é, Nada. uhum, Isso sim, não está favorecendo o crescimento dela. Ela precisa de tá, coordenação motora, ela precisa de estímulos. Ela precisa disso. O que que vai ser esse adulto? Um adulto sedentário. Porque ele não uhum, viu movimento na infância, ele não explorou. Então, daí vai ser um adulto cheio de problemas posturais, com dificuldade até de relacionamento. Então, é limite. Não é falar, você não vai pegar. Não, é limite. Mas eu admiro os pais que só dão rede social. Eu acho inadmissível uma criança ter rede social, Roberto. Não dá. Eu já é, falo isso abertamente mesmo, porque não dá. Porque eu sei o que acontece dentro de uma rede social. Se você pegar o seu Instagram, você recebe coisas às vezes que você nem sabe de onde veio. Você fala: que é isso? Eu nunca exatamente, acessei isso. Como que uma criança é, tem controle, discernimento? Não. sim, Então, quem que tem que controlar? O pai e a mãe. Você tem que colocar um bloqueio lá para que não venha vídeos pornográficos, para que não venha nada acima ali do nível infantil. Então, eu estou vendo os adultos deixando aquilo livre. E a criança está uhum, caindo num mundo muito perverso e na mão de pessoas muito perigosas dentro da internet. Então, se a gente não é, tiver controle, isso isso vai perder mão. Isso aí a gente vai. As crianças estão adoecendo, sim. Mas eu sou contra qualquer coisa restritiva, dieta restritiva, qualquer coisa que fala assim, não, você não vai. Porque a criança uhum, realmente se sente excluído daquele negócio, porque ela vê os amigos usando, a linguagem sim, das crianças é sobre o joguinho, é sobre aquilo. Então ele precisa saber, eu já joguei esse joguinho. Minha mãe deixa de vez em quando. é, Com supervisão. Então eu sempre falo, a criança precisa de supervisão de um adulto, porque ela não sabe se autorregular e ela não sabe estabelecer limites. E se você ama o seu filho, coloque limites, para que ele saiba que ele precisa ter um tempo adequado para tudo. E ele vai crescer sabendo que aquilo ali é saudável para ele, sabendo fazer escolhas saudáveis, né, Roberto? E eu falo no tudo, até alimentação, uhum, porque conheço muitas crianças que estão com TDAH por conta de muita Nutella no pão. É muita doce, é muita porcariada, é muito glúten, estão altamente é, inflamados. Então, quando a gente fala de um creme no rosto, mas também o que você está ingerindo, o que você está colocando dentro do teu corpo, né? Então, a gente tem que mudar comportamento, hábitos e quebrar muitos padrões aí. Porque hoje nós temos informação, que é o que faz a diferença. O que que faz você mudar? Informação, Roberto. E hoje nós temos. Hoje nós temos muita informação. Antigamente a gente tinha é, que acessar bibliotecas, não tinha internet, não tinha ninguém te ensinando. Hoje nós não temos desculpas. Se você quer ficar ignorante, é por opção, porque hoje nós temos informação.